Equações biquadradas. Como resolver? Nesta aula eu trago dois exemplos para você aprender. Quando nós falamos em uma equação biquadrada, nós falamos de uma equação que possui a seguinte lei de formação. Então, ela vai aparecer desta maneira aqui, ó. Ax elevado à quarta potência mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Ela é uma equação do quarto grau. Por quê? Porque o maior expoente aqui é o 4. Porém, as equações biquadradas são consideradas incompletas. Por que incompletas? Porque aqui nós temos, ó, ax à quarta mais bx ao quadrado. Cadê o x ao cubo? Não temos. Mais c, cadê o x? Não temos. Para ela ser completa, nós teríamos que ter o x à quarta, o x ao cubo, o x ao quadrado, o x e o c. Aí sim ela seria completa, mas nesta lei de formação ela se torna incompleta. Mas como resolver uma equação biquadrada? Nós temos que criar algumas condições. Por quê? Porque nós vamos transformar esta equação biquadrada em uma equação do segundo grau. E aí fica bem fácil, bem tranquilo de resolver. Inclusive, esse primeiro exemplo eu vou resolver utilizando a fórmula resolutiva de Bhaskara. E o segundo exemplo eu vou usar soma e produto. Então, você pode resolver destas duas maneiras, ok? Então, vamos lá. Quais são as condições que nós temos que criar? Primeiro passo é reescrever este x à quarta. Então, este x elevado à quarta potência, eu vou escrever ele como x ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Por quê? X ao quadrado é a mesma coisa que x à quarta. Basta fazer 2 vezes 2, 4. Ok, esse foi o primeiro passo. O segundo passo, que nós vamos criar aqui uma condição para transformar a equação em uma equação do segundo grau, é substituir aqui, olha, este x ao quadrado por uma outra letra, por uma outra incógnita. Então, no caso aqui, eu vou substituir por y, mas poderia ser por t, por u, por m, por n, enfim, qualquer outra letra. Nós vamos usar aqui o y. Então, eu estou falando que x ao quadrado é y. Então, na equação, onde tiver x ao quadrado, eu vou substituir por y. Então, eu vou falar que x ao quadrado vai ser igual a y. Ok, perfeito. Agora, eu venho aqui para o nosso exemplo. Nós vamos criar uma condição. O primeiro passo é fazer o quê? Transformar este x à quarta em x ao quadrado elevado ao quadrado. E permanece o restante, menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero. Onde eu tenho x ao quadrado, quem eu vou colocar? O y. Então, no lugar deste x ao quadrado aqui, eu vou pôr quem? Y. Porém, este y ficará ao quadrado, porque é este expoente que está descendo aqui, ó. X ao quadrado é y e este expoente vem aqui. Menos 10, no lugar deste x ao quadrado, quem eu vou pôr? O y. Mais 9. Olha o que nós temos aqui. Uma equação do segundo grau, completa. Eu tenho a, que é o 1, que acompanha o y ao quadrado. Eu tenho b, que é menos 10, que acompanha o y. E eu tenho c, que é o termo independente, que é o 9, que está aqui sozinho. A partir do momento que eu tenho uma equação do segundo grau completa, eu posso utilizar, então, ou a fórmula resolutiva de Bhaskara, ou ainda, ó, como eu tenho aqui o a, que é o coeficiente que acompanha a incógnita ao quadrado sendo 1, eu também posso usar soma e produto. Mas, como eu já havia dito, nesse primeiro exemplo, eu vou utilizar a fórmula resolutiva de Bhaskara. E no segundo, nós usamos, então, soma e produto, e aí você escolhe qual é a melhor maneira para você. Então, vamos lá. Utilizando a fórmula resolutiva de Bhaskara, eu já vou fazer o delta junto com a fórmula resolutiva. Então, eu vou escrever aqui y. Por que y? Porque aqui, olha, a nossa equação é y, não é o x. Então, y vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Tudo isso sobre 2 vezes o a. Muito bem, substituindo, o que nós vamos ter? Que y vai ser igual a menos
O B, quem é o B? É menos 10, então eu já coloco aqui, ó, menos 10. Poderia fazer direto, menos com menos mais 10? Poderia, mas vamos lá, passo a passo, ó, mais ou menos, raiz quadrada do delta. O delta é B ao quadrado, quem é o B? Quem acompanha aqui o Y, então menos 10 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o A é o 1, que acompanha o Y ao quadrado, vezes o C, que é o 9. Tudo isso sobre quem? Sobre 2 vezes 1, que é o A que acompanha aqui o Y ao quadrado. Muito bem, continuando aqui, olha, o que nós vamos ter? Vou continuar aqui, ó. Então, nós vamos ter que Y vai ser igual a menos com menos, mais quem? 10. Mais ou menos, raiz quadrada, ó, mais ou menos, raiz quadrada de menos 10 ao quadrado é menos 10 vezes menos 10, que vai dar quanto? 100. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 9, menos 36. Tudo isso sobre 2 vezes 1, que é 2. E y vai ser igual a 10, mais ou menos, raiz quadrada de 100 menos 36, 64. Tudo isso sobre 2. Y vai ser igual a 10, mais ou menos, raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 é 64. Tudo isso sobre 2. Muito bem, agora nós vamos encontrar quem? Nós vamos encontrar y1 e vamos encontrar y2, que são as raízes desta equação aqui, ó, de y, certo? Então, eu vou fazer 10 mais 8, 18. 18 dividido por 2, 9. Agora, eu vou usar o menos. Usei o mais, ó, 10 mais 8, 18 dividido por 2, 9. Agora, eu vou usar o menos. 10 menos 8, 2 dividido por 2, 1. Achamos as raízes, então, desta equação. Paramos aqui? Terminou o exercício? Não. Por quê? Porque nós temos uma equação biquadrada. Nas equações biquadradas, ó, para você lembrar, a equação biquadrada, ela é de quarto grau. Se ela é de quarto grau, ela pode ter até 4 raízes. Então, ela pode ter até 4 respostas, que são aí os números que irão atender esta equação. Mas, como que nós vamos descobrir estes 4 resultados? Bom, nós temos que x ao quadrado é y, certo? E eu tenho o valor de y1 e tenho o valor de y2. Eu tenho 2 valores de y. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir aqui, olha, este y por y1 e depois substituir este y por y2 e encontrarmos as raízes para esta equação aqui. Então, vamos lá. Agora, eu vou substituir o y por y1. Então, x ao quadrado vai ser igual a 9. X ao quadrado é 9. E x? Para eu eliminar aqui este expoente, eu vou usar o quê? A operação inversa. A operação inversa da potência é a raiz. Então, vou ter que x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. X vai ser igual a mais ou menos 3. Então, eu encontrei aqui, olha, x1 mais 3, x2 menos 3, para y1. Perfeito, ó. Esse daqui é um dos resultados. Agora, nós vamos substituir por y2, ó. X ao quadrado igual a y2. X ao quadrado vai ser igual a quanto? 1. X ao quadrado é 1 e x. X vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. X vai ser igual a mais ou menos 1. Ou seja, o x também pode ser mais 1 ou menos 1. Então, olha os 4 resultados. X pode ser mais 3 ou menos 3. X pode ser mais 1 ou menos 1. Então, estes x aqui, olha, eles podem ter esses 4 valores que irão atender esta equação. Então, como que eu escrevo a solução, ou seja, a resolução, a resposta desta equação biquadrada? Vou colocar aqui, ó, conjunto solução vai ser igual a, colocando aqui na ordem, começando do menor, menos 3, depois menos 1, depois mais 1 e mais 3. Então,
essas daqui são as raízes desta equação biquadrada. Agora eu volto com o nosso segundo exemplo. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Vamos lá! E no nosso segundo exemplo nós temos z elevado à quarta potência menos 13z ao quadrado igual a menos 36. Então, só de olharmos aqui, nós temos uma equação que obedece esta lei de formação. Mas aí você pode me falar assim, ah, mas ali está igual a zero, aqui está igual a menos 36. Nós podemos resolver isso, tirando esse menos 36 dali e igualando a zero, ó. Mas assim, já indica que é uma equação biquadrada. Então, fazendo isso, igualando a zero, eu vou ter z elevado à quarta potência menos 13z ao quadrado. Esse 36 aqui, ele é negativo. O oposto de menos 36 é mais 36, que é igual a zero. Pronto, chegamos a esta lei de formação aqui bonitinha. Agora, nós vamos criar algumas condições para resolver. E o primeiro passo é transformar aqui esta equação biquadrada em uma equação do segundo grau. Só que agora é z, não é o x. Como que nós resolvemos? Da mesma maneira, ó. Z, a quarta, é a mesma coisa que z ao quadrado, tudo isso ao quadrado. E agora, no lugar deste z ao quadrado aqui, ó, eu vou colocar quem? O x. Então, eu posso falar que z ao quadrado é igual a x. Então, nesse exemplo, z ao quadrado eu vou substituir por x. Então, no lugar deste z à quarta, eu coloco z ao quadrado, tudo isso ao quadrado e permaneço o restante. Menos 13z ao quadrado mais 36 igual a zero. E no lugar aqui deste z ao quadrado, quem eu vou pôr então? O x. X ao quadrado. Menos 13, no lugar deste z ao quadrado, quem eu coloco? O x, mais 36 igual a zero. Tenho o que aqui? Uma equação do segundo grau completa. E o meu a aqui, ó, que é o número que acompanha o x ao quadrado, ele é 1. Se ele é 1, nós podemos trabalhar com soma e produto. Como assim com soma e produto? Ao invés de resolver esta equação do segundo grau utilizando a fórmula resolutiva de Bhaskara, nós vamos utilizar o método da soma e produto. A soma, nós temos o quê? Nós temos uma formulazinha. Para a soma, nós temos que x1 mais x2 vai ser igual a menos b sobre a. E para o produto, nós temos que o produto vai ser x1 vezes x2 igual a c sobre a. Por isso a importância do a ser 1, porque aí você já trabalha com o b e com o c aqui de uma forma bem tranquila. Então, para a soma, nós temos o quê? Que achar x1 mais x2, que vai ser igual a menos b sobre a. Como eu não sei os valores ainda, eu vou colocar aqui ó, um tracinho, ó, x1 mais x2 vai ser igual a menos b sobre a. Quem é o b? Menos 13. Menos daqui com menos daqui, ficou mais 13. Mais 13 dividido por a, que é 1, 13. Ok. Produto. O produto vai ser x1, que eu não sei quem é, multiplicado por x2, que nós também não sabemos quem é, igual a c sobre a. Quem é o c? 36, dividido por 1, que é o a, 36. E aqui fica mais fácil descobrir utilizando aqui, olha, o produto primeiro. Por quê? Porque aí nós vamos utilizar a tabuada de multiplicação. Nós vamos pensar o seguinte, ó, que número multiplicado por outro número dá 36? Posso começar pelo 1, né? 1 vezes 36 dá 36. Mas se eu substituir aqui, ó, 1 mais 36 dá 37 e não 13. Então, essa daqui já foi descartada. 2 vezes quanto dá 36? 2 vezes 18. Só que se eu colocar aqui ó, o 2 e o 18, vai dar 20. Então, essa também foi descartada. 3 vezes que número dá 36? 3 vezes 12. Só que se eu colocar o 3 e o 12, vai dar 15 e não 13. Na tabuada do 4, 4 vezes quem dá 36? 4 vezes 9. Se eu substituir aqui 4 mais 9 dá 13, opa, dá 13. Então, descobrimos, ó, 4 mais 9 dá 13. 4 vezes 9 dá 36. Então, quais são as raízes aqui? No caso, x1 vai ser igual a 4 e x2 igual a 9.
Ok, mas nós terminamos aqui a resolução do exercício? Não, porque agora nós podemos encontrar até 4 raízes para esta equação biquadrada aqui, ó, z à quarta menos 3z ao quadrado igual a menos 36. Esses dois valores aqui são as raízes desta equação. Porém, nós fizemos tudo isso para facilitar o processo e nós encontrarmos agora os valores do z. Então, primeiro eu vou substituir o x1 e depois o x2. Então, eu vou ter que z ao quadrado, ó, z ao quadrado vai ser igual a x1. Quem é o x1? 4. Então, z ao quadrado é 4. E z? Z vai ser igual a raiz quadrada de 4, né? Que eu esqueci de colocar o mais e o menos. Então, eu vou ter que z vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, 2. Por quê? Porque se eu tenho aqui mais 2 vezes mais 2, dá 4. E menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Então, encontramos aqui já duas raízes para esta equação biquadrada, ó. Já vamos colocar aqui, olha, em evidência, sim. Agora, nós vamos encontrar o z para x2. Z ao quadrado é igual a x2. Quem é o x2? 9. Z ao quadrado é igual a 9. Z vai ser igual a mais ou menos, operação inversa da potência é a raiz. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, z vai ser igual a mais ou menos 3. Encontramos aqui mais duas raízes. E o nosso conjunto solução, como vai ficar, ó? Conjunto solução. Quem é o menor número aqui? O menos 3. Depois quem? O menos 2. Depois o mais 2 e depois o mais 3. E aqui nós temos, olha, as 4 raízes para esta equação biquadrada. E aí, gostou dessa aula? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam com ele e visite o meu site que está aqui, ó, na descrição do vídeo. Lá você encontra os meus cursos. Se você está no ensino fundamental ou no ensino médio e tem dificuldade em matemática, eu criei um curso para você chamado Vitamina Matemática. Eu tenho certeza que você vai mudar a sua vida porque você vai mudar as suas notas no boletim a partir deste curso. E se você que me assiste está aí se preparando para uma prova de concursos, eu também preparei um curso específico para você. A matemática como deveriam ter te ensinado lá na escola. Visite o site e venha estudar comigo. Muito obrigada, até o próximo vídeo, a próxima dúvida. Tchau, tchau!